Boa tarde. Pontualmente 15 horas e 1 minuto. Hoje nós entramos ao vivo e, é claro, trazendo uma porção da palavra de Deus para você. Como é que você tem passado? Como é que você passou a sua manhã? Já estamos no período da tarde, daqui a pouco vem a noite. E hoje à noite, para você que mora em Chapecó, nós temos um super culto ali no bairro EFAP. Entre em contato comigo. Entre em contato comigo, que nós temos um culto maravilhoso hoje à noite lá no bairro EFAP. Então vem com a gente, vamos dar glória, né? Vamos glorificar a Deus, porque tenho certeza que Deus vai falar conosco. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Isso mesmo, vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Glorificado seja Deus. Mais um dia na presença dele. E nós também vamos orar pelo caderno de oração. Você que ainda não tem o seu nome aqui no caderno, coloque o seu nome aqui nos comentários, que quando encerrar o vídeo, a primeira coisa que nós fazemos é pegar o nome de todos e escrever no caderno de oração. Esse caderno vai para o monte, esse caderno, todos os nossos cultos nós apresentamos ele para oração. Então é importante que você tenha o seu nome aqui, porque continuamente é levantado um clamor em cima do nome das pessoas que está aqui com o nome escrito. Tá bom, pessoal? Aí você escreve o seu nome e depois, claro, que a gente vai estar colocando o seu nome ali no caderno para estar continuamente em oração. Vamos orar? Vamos dar início? Boa tarde, meu Haroldo. Vera Diógenes. Vera Lúcia Diógenes, seja bem-vinda. Pessoal, compartilhe com seus amigos. Laura Paulzin, seja bem-vinda. Tereza Rosa, seja bem-vinda. Irmão Haroldo, seja bem-vindo. E se você sentir no seu coração que tem alguém necessitado de ouvir a voz de Deus hoje, neste momento, neste minuto, nesse instante, então você compartilhe com um amigo, com uma amiga, com seu colega de trabalho, com aquela amiga que você sabe que está passando dificuldade, compartilhe com ela, porque hoje o que nós vamos falar é muito importante de se ouvir. Paz, irmã Tereza Rosa. Queridos, olha só, você que tem a Bíblia, pega a Bíblia, vamos ler. Quando nós entrar ao vivo na live, já entra com a Bíblia na mão, já entra com papel, com caneta para você fazer as suas anotações. Amém? Vou fechar a janela aqui, pessoal. Passa muito carro aqui em redor. Nós vamos ler Mateus 21, do versículo 23 em diante. Amém? Queridos, a autoridade de Jesus. Nós sabemos que esse texto e aquilo que Deus quer destravar hoje aqui é muito profundo mesmo. Você vai parar de dar explicação para os outros depois que você entender o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Você vai parar de dar explicação para muita gente depois de hoje. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Deus bendito, Senhor da glória, Príncipe da paz. Pai, tua palavra diz: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali tu estaria no meio delas. O apóstolo Paulo dizia que ele estava perto em espírito e longe de corpo. De corpo ele estava ausente, mas em espírito ele estava perto. E a igreja orava pelo apóstolo Paulo quando ele estava em prisões. Pai, em espírito, todos nós aqui estamos no mesmo espírito. Todos nós estamos no mesmo espírito. E nós, juntamente, estenda a sua mão para o visor, nós juntamente aqui, todos unidos em um único pensamento, orando no Espírito Santo de Deus, invocamos o nome de Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo, invocamos o nome de Jesus Cristo nesta transmissão hoje. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma palavra saia da minha boca que não seja, Senhor, boa, perfeita e agradável para Ti, e que possa, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz, porque a tua palavra ela é verdadeira e a tua palavra que será narrada hoje. Então, Pai, debaixo desse texto de Mateus, capítulo 21, do versículo 23 ao 27, que possamos, Pai, absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje.
Desvenda, Senhor, a tua sagrada escritura e que possamos, Senhor, estar, Senhor, recebendo do alimento que é espiritual, que é verdadeiro, que é puro, que é eficaz. Se há alguém, Senhor, enlutado, venha consolar o coração. Se há alguém doente, venha ser sarado. Se há alguém oprimido, Senhor, venha recobrar as forças e venha ter alegria e contentamento, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito boa tarde para você. Eu quero dizer para você que é uma honra para nós ter você conosco. Muito mais do que eu, Jesus se alegra porque você tirou um minuto do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Você não tirou um minuto do seu tempo para tomar um cafezinho, você não tirou um minuto do seu tempo para ir ao shopping center, não. Você tirou um minuto do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E isso, pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza. Existe um anjo que ele anota tudo que nós fazemos. Ô Espírito Santo, tudo aquilo que é feito é anotado. Então, se você parou para ouvir a palavra de Deus, saiba que a mesma palavra que você ouve dentro da igreja é a mesma palavra que você vai ouvir aqui. Agora, são contextos diferentes. Aqui você está ouvindo a palavra. Na igreja nós estamos em comunhão. Na igreja nós tomamos santa ceia. Na igreja nós nos damos as mãos. Na igreja nós estamos perto. Mas aqui você vai ouvir a palavra e também ser sarado do mesmo modo. Mas são coisas diferentes. Nós precisamos cultuar, precisamos ter uma igreja, ter uma liderança, ter um pastor sobre nós, nos dirigindo, nos aconselhando. Precisamos tomar a Santa Ceia, precisamos ter comunhão com os irmãos. Mas Deus também opera através das lives, até porque através da live, essa live chega no Rio de Janeiro, chega em Minas Gerais, chega em São Paulo, chega no Espírito Santo, chega em Cuiabá, em lugares que nós não poderíamos estar ao mesmo tempo, porque a gente só consegue estar em um lugar. Então esta voz consegue chegar mais longe e assim esta pessoa ouvir também a palavra de Deus lá onde ela está. É uma ferramenta a qual Deus tem se provido neste último tempo, nesta última chamada da igreja. Amém, queridos? A autoridade de Jesus. Mateus capítulo 21, já pegou a Bíblia? Então vamos lá. Mateus capítulo 21, versículo 23 em diante. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, ele entra no templo, começa a ensinar as pessoas que estão ali. Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: principais sacerdotes, os religiosos da época, os donos da igreja, aqueles que comandavam a lei de Moisés. Então a lei era o seguinte: eram os sacerdotes, eram os príncipes, os anciãos e os escribas. Os escribas, eles faziam a tradução da lei de Moisés para o povo. Então era meio que um sistema ali fechado, né? Existia a lei, que era a lei ali romana, a lei da época, e existia a lei de Deus, que era a lei de Moisés, que era traduzida pelos escribas. E existia os principais sacerdotes e os anciãos. Então era, vamos dizer assim, ó, que estava ali a diretoria, para que você possa entender. Entrou ali a diretoria. Jesus entra no templo, quando estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximam dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? O que essas pessoas estão perguntando para Jesus? Quem te deu autoridade para pregar? Quem te deu autoridade para ensinar? Quem te deu autoridade para curar cego, para curar coxo, para curar aleijado, para curar manco, ressequido, para libertar endemoniado? É isso que eles estão perguntando. Com que autoridade você faz isso? Em outras palavras, a autoridade estava debaixo dos anciãos, dos escribas, dos profetas, e era mais ou menos assim: Jesus, não importa se você está curando aleijado, não importa se você está ressuscitando morto, você só pode fazer isso se eu disser que você pode. Tá entendendo?
Está conseguindo entender o que o texto está querendo dizer? Eles não chegam para Jesus dizendo, Jesus, olha, tu é o grande, porque no capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém, as pessoas vão colocando ramos para ele passar, e ele entra em cima de um burro, e as pessoas gritam, Hosana, aquele que vem nas alturas, o profeta Jesus. E aí, o povo ali, que eram os religiosos, eles ficam incomodados com a presença de Jesus. Eles não querem ver Jesus ali. Não importa o que Jesus estava fazendo, o quanto Jesus estava curando, o quanto ele estava libertando, quantas vidas ele estava restaurando, pessoas que ele estava tirando do túmulo, a mulher do fluxo de sangue que que perdeu todo o dinheiro que tinha, que gastou tudo que tinha com médicos, e Jesus cura ela, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em manter a pose, em manter a posição. E eles estavam preocupados que Jesus viesse até eles e pedisse permissão deles para fazer o que fazia. E a igreja, irmãos, ela está exatamente assim. As pessoas não querem saber se a pastora Geise ganha almas. A pastora Geise ganha almas, batiza pessoas. Várias pessoas já se batizaram, várias pessoas já foram ganhas, várias pessoas aceitaram Jesus, várias pessoas estão sendo restauradas através do ministério da última chamada. Não, os religiosos não querem saber disso. Os religiosos querem saber que a credencial da pastora Geise não é a mesma credencial da igreja dele. Que eu não tenho a autoridade que ele tem porque a minha credencial não é a mesma da convenção dele. Entende? Então nós estamos conseguindo entender aqui o que essas pessoas estão dizendo para Jesus? Com que autoridade você faz essas coisas? Não vieram gratificar ele por aquilo que ele fazia, vieram questionar ele com que autoridade ele estava fazendo aquilo. A autoridade dele é questionada, sabendo que a autoridade que ele fazia aquilo era com a autoridade do céu. E quem lhe deu esta autoridade? Quem lhe deu esta autoridade? Ou seja, eu não autorizei você a entrar no templo e ensinar. Por que você está fazendo isso? Só que eles não sabiam que Jesus não estava ali na terra para cumprir com um padrão humano. Jesus estava ali na terra para cumprir com um padrão divino e para cumprir com o seu propósito. Jesus respondeu. Aí Jesus respondeu. Jesus se inquietou, ele ficou inquieto. E ele responde, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Eu tenho uma pergunta para vocês também. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Aí Jesus dá neles. Jesus diz assim, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si, porque cada um queria ter mais poder que o outro, né? Se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Eles tinham medo de ser rejeitado pelo povo. Essa era a diferença entre Jesus e o religioso, entre Jesus e o fariseu, entre Jesus e o hipócrita. Essa é a diferença do crente verdadeiro para o que não é. Jesus ele não estava ali para agradar o povo. Diferente do religioso, que estava ali unicamente para agradar o povo. E eles faziam de tudo para agradar o povo. Jesus, em um certo momento, ele começa a pregar e a multidão começa a ir embora. O povo começa a ir embora e ele olha para os discípulos e diz o quê? Vocês vão também? Não, Senhor. Só tu tens a palavra da verdade. Para onde nós iríamos? Não, mas se vocês quiserem ir, pode ir. Jesus nunca se preocupou em agradar as pessoas. Ele estava preocupado em cumprir com o seu propósito. Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque eles não queriam ficar mal com o povo. Eles não queriam ficar mal com o povo. Eles não estavam nem aí se o povo estava morrendo, se o povo estava padecendo, se tinha gente ao redor dele que não andava, que não enxergava, que estava doente. Eles não estavam preocupados com isso. Eles eram religiosos. Porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos.
E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus não quis falar para eles com que autoridade ele estava executando os milagres e com que autoridade ele tinha entrado no templo, com que autoridade ele tinha entrado na cidade, com que autoridade ele chegava nas aldeias e curava gente e libertava endemoniado. E ele deu até aquela parábola sobre aquele homem que estava caído, né? O bom samaritano. Tinha um homem lá caído, e aí passou um levita, né, religioso, passou um sacerdote, e passaram tudo de largo. Mas aí foi lá um samaritano, ajuntou o homem, levou ele para uma hospedaria, custeou todo o tratamento desse homem. Quem foi o bom samaritano ali? Que papel que ele fez ali? Papel de amor. Então Jesus ele veio sempre para quebrar o paradigma. Quebrar o paradigma. Jesus ele está muito interessado em quebrar os nossos paradigmas, em nos, como é que eu vou dizer, em nos despir. Porque aquele povo ali era um povo hipócrita, que estava muito preocupado em ficar bonitinho para o pessoal que estava vendo. Jesus ele não se preocupa com isso. Ele não quer coisas bonitinhas, ele não quer uma cópia, ele quer algo que seja fidedigno, que seja verdadeiro. Quando você vai pregar e você começa a imitar alguém ou imitar uma mensagem, você não está sendo fiel. Quando você vai para o YouTube assistir uma pregação, aí depois você é convidado para pregar e você vai lá e prega exatamente o que você assistiu no YouTube. Não, Deus não trabalha com cópia, Deus trabalha com original. Você precisa ser quem você é. E Jesus ele veio nos mostrar isso. Jesus sabia e tinha entendimento que todos os profetas antes dele tinham morrido. Olha o que Jeremias passou, foi jogado no calabouço, foi jogado em cisterna, foi açoitado. Jeremias passou, gente, tanta coisa. Fora os outros profetas, todo profeta passa pelo estreito e Jesus já sabia disso. Então, aquele povo ali, que era o povo religioso, sistemático da época, ameaçar Jesus de morte, para Jesus não era nada. Jesus não estava preocupado com isso, porque ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as Escrituras, e ele sabia qual era a trajetória dele, ele sabia que Isaías tinha profetizado acerca dele, e ele sabia a trajetória de todos aqueles que tinham vindo na terra antes dele. Antes dele. Então ele sabia que profetas terminaram com a cabeça na bandeja, outros foram mortos, degolados, cortados na espada. Ele sabia. E quando esses homens começam a cercar Jesus, lá na frente você vai ver que Jesus começa a ser ameaçado. E depois que ele começa a ser ameaçado, ameaçado por quem? Ameaçado por ímpio? Não, ameaçado pelo sistema religioso da época. Era o sistema religioso e político da época que não queria Jesus no trono. Só que o trono dele era espiritual, era do céu, não era da terra. As pessoas, quando ouviam Jesus falar, o meu reino é do céu, as pessoas diziam, ele se diz ser rei, ele diz que ele é o rei dos judeus. Ele nunca disse que ele era o rei dos judeus, ele nunca disse isso, ele nunca falou isso, irmãos. A única coisa que ele falou é que o reino dele não era da terra. E aí, o que essas pessoas faziam? Distorciam aquilo que Jesus falava. Distorciam. E quando chegavam para conversar com Jesus, já chegavam com manipulações e orquestrando coisas. Em outros textos você vai ver que eles falavam coisas para Jesus para testar Jesus. E ali você vê que Jesus não deu nenhuma explicação para eles. Nenhuma. Às vezes, irmão, você está muito preocupado em explicar para o outro o teu chamado. Você está preocupado em explicar para o outro a tua visão. Você está preocupado em explicar para as pessoas o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te escolheu, o porquê você prega assim, porquê você anda assim, porquê você fala assim, porquê você age assim.
Então pare de estar preocupado em dar explicação para quem não merece explicação. Jesus não deu explicação para o sistema. O sistema que era corrupto, o sistema que era religioso, hipócrita, os fariseus, os religiosos da época, os escribas, ele não deu explicação para essa gente. Quando ele queria falar alguma coisa que realmente era importante, e o reino dele era o reino do céu, então ele falava das coisas do céu, ele falava das coisas vindouras, ele falava daquilo que viria a acontecer, não é mesmo? Quando Jesus queria falar algo importante, ele chamava os 12 e ele começava a falar, ó, a vinda, eu vou ir, eu vou voltar, e depois vai vir o Espírito Santo, e o fim dos tempos vai ser assim, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter peste, e quando que sucederá essas coisas? Então, quando você vê a igreja apostatada, saiba que está próximo o fim. Ele não falava isso para os religiosos. O problema é que você está querendo dar a explicação de quem você é em Deus para pessoas que não sabem nem quem é Deus. Tá entendendo? Pegou isso aqui? Você está querendo dar a explicação de quem você é em Deus para pessoas que nem sabem o que é Deus. Gente que não tem vida com Deus, gente que não sabe o que é ter Deus na vida, gente que não tem temor a Deus, gente que não tem nada, gente que vive no sistema, pessoas que vivem no sistema, pessoas que vivem no sistema, entendeu, gente? Então assim, ó, vou dizer pra você, para de tentar dar explicação para quem não merece. Para de dar explicação para quem não merece. Pessoas que não merecem ouvir a tua explicação. Pessoas que não merecem ouvir aquilo que você tem para falar. Quando Jesus olha para eles e diz assim, ó, e ele, por sua vez, quando chegou a vez dele falar, ele disse, também eu não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Acabou. Acabou, meu irmão. Acabou. Pode ter certeza. Você está tentando dar explicação para pessoas erradas. Você não tem que dar explicação de quem você é em Deus para pessoas que não vão entender o teu chamado, não vão entender o teu propósito, o propósito de Deus com você. Não vão entender. Então, querido, a palavra que eu tenho para você hoje é: se concentre naquilo que Deus quer com você. Se concentre na palavra que Deus falou para você, nas promessas que Deus tem para você. E não se preocupe se começarem a dar pedrada em você, se começarem a perseguir você, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com as pedradas que você está recebendo. Porque isso é normal. O caminho é esse. Toda árvore que dá fruto vai levar pedrada, tá? Mas a palavra que nós temos nessa tarde para você é: pare de dar explicações para quem não merece. Você precisa dar explicação, sim, para quem é espiritual, para quem anda contigo, para quem caminha contigo, para quem parou junto com você no caminho para quebrar uma pedreira, né? Eu dou explicação, sim, para os meus pastores auxiliares que cooperam comigo no Ministério A Última Chamada. Eu dou explicação, sim, para os meus membros que estão junto comigo, aqueles que estão em campanha de oração na madrugada, que são, ó, fechamento meu. Para esses eu dou explicação. Agora, para os inimigos, para os hipócritas, para os religiosos, para os fariseus aí, a gente não tem que dar explicação. Deixa eles ver o fruto. Eles verão o fruto. Da mesma forma que esta gente aqui, que queria matar Jesus, também viu o fruto de Jesus. E não adiantou matar ele, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, queridos, vamos dar continuidade àquilo que Deus tem para nós. Vamos dar continuidade àquilo que Deus tem para nossa vida, para você. Dê continuidade àquilo que Deus tem na tua vida e pare de tentar se explicar o porquê você faz as coisas, o porquê você faz isso, porquê você faz aquilo. Você vê que Jesus era questionado com que autoridade ele ensinava, com que autoridade ele pregava, com que autoridade você curava. O sistema religioso vai tentar colocar você dentro de uma caixinha.
e dominar você. Esse é o sistema religioso, ele vem para enquadrar a pessoa numa caixinha. Isso você pode, aquilo você não pode. Não, você não pode pregar assim, você não pode dirigir um culto assim, você não pode orar assim, não, você não pode dar liberdade para o Espírito Santo de Deus assim. Entendeu? Esse é o sistema religioso. Nós somos remanescentes. Nós não fazemos parte do sistema religioso. Nós estamos fora do sistema. Nós estamos fora do sistema. Deus não cabe numa caixinha e eu também não. E eu acredito que você também não cabe dentro de uma caixinha. E Deus vai fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer na sua vida. E não vai ser esse pastor religioso que disse que Deus não vai fazer e você vai ouvir o que Ele tem para dizer? Não. Você vai ouvir aquilo que Deus tem para dizer ao teu respeito. Porque você é aquilo que Deus diz que você é. E não aquilo que o fariseu e o religioso e o hipócrita diz a teu respeito. Amém, queridos? Oh, Jesus amado, eu vejo muitas pessoas com palavras que receberam do seu pastor, que receberam de outros crentes, que se diziam crentes e que de crente não tinha nada. Palavras que vieram para te desmoronar, para te desmotivar, para fazer você parar na caminhada, para fazer você parar de ser um guerreiro, um lutador, uma lutadora. Mas eu te digo, levanta e anda, porque Deus é contigo. Se nem Jesus deu explicação para aquela gente, não é você que vai ter que dar. Continua fazendo a obra, evangelize, entregue um panfleto, fale de Jesus. Fale de Jesus para 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, para quantas mais for necessária, porque Jesus Cristo está voltando. Cumpra com o teu chamado, cumpra com o teu ministério, cumpra com a tua função aqui na terra. E não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, para parar para dar explicação para essa gente. Porque muita gente vai te jogar pedra, muita gente não vai valorizar teu trabalho. Esse é o preço que nós passamos por ser cristão de verdade. E talvez você esteja vivendo a mesma situação. Então saiba, não é hora de dar explicação. Jesus dava explicação para quem merecia. Para quem não merece, ó, faz igual Jesus. Jesus simplesmente: não tenho nada para dizer, não tenho nada para falar para você. Exatamente o que Jesus respondeu. Então, por sua vez, disse: eu também não lhes digo. Ou seja, eu não vou falar nada para você. Não vai ser me obrigando que você vai conseguir tirar alguma coisa de mim. Eu não tenho nada para dizer para você. Eu não tenho que dar explicação para você do que eu prego, do que eu falo, do que eu faço, quantos cultos eu tenho na semana, quantas almas eu batizei, quantas almas eu ganhei. Eu não tenho que dar explicação para você, porque eu resolvi sair fora do sistema. Eu tirei Deus de dentro da caixinha. Aqui Ele não trabalha na caixinha. Aqui Ele faz tudo aquilo que Ele quiser fazer. Amém, amados? Glorificado seja Deus. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Sabe, irmãos, que os nossos cultos, a gente ministra os cultos no sábado e na quinta. Então, hoje nós temos culto no bairro EFAP, aqui em Chapecó, e temos culto no sábado aqui no bairro Alvorada. Sábado agora não tem culto aqui porque tem casamento. Então, só no próximo sábado que a gente vai ter culto. Amém, queridos? Mas, amados irmãos, o que eu queria dizer para os amados? O que eu queria dizer para os irmãos? Que é muito bom a gente ter comunhão com o Espírito Santo. É muito bom a gente ter comunhão com Deus. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, a gente pega a Bíblia e Deus nos dá aquela palavra que vai de encontro ao nosso coração. Aquela palavra que é para o dia de hoje, que é para essa hora. Então, nós poderíamos pregar qualquer outra palavra, mas pregar aquela palavra que desceu do céu, que veio revelada, que foi Deus que deu, é muito melhor. Porque aí a gente entra na obediência. Estamos debaixo da obediência. E o nosso principal foco é não adulterar a mensagem. Quando Deus nos dá a mensagem, nós passamos ao povo. Então aquilo que Deus quer falar, Ele vai falar. E nós não vamos impedir o agir do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar. Amém? Vamos orar e vamos encerrar a live? Glórias a Deus. Estende a mão para cá. Pai amado, Pai querido, Deus bendito, nesta hora, Senhor, nós oramos. E cada pessoa, Senhor, que está ao vivo aqui e cada pessoa que ainda vai estar. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, neste exato momento,
nós te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa transmissão. Que o Senhor se faça presente aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos também, Senhor, que o Senhor permaneça aqui. E que o Senhor venha, Senhor, a trabalhar na vida de cada um, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que entrou aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada um, Senhor, na sua medida de fé, possa receber de Deus aquela bênção tão desejada, aquilo que tem pedido com súplicas ao Senhor, aquilo que o seu coração tem pedido ao Senhor, que essa pessoa possa receber. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar a live de hoje. E é claro, o vídeo vai ficar salvo aqui na página, você pode assistir ele completo e também compartilhar com as pessoas que você ama. Também pode nos chamar no WhatsApp, tá? Pode nos chamar também aqui no WhatsApp ou diretamente na página. Na nossa página tem o nosso contato. E você pode estar nos chamando aqui, nos contactando, para a gente conhecer você, conversar com você um pouquinho, ou para você que deseja fazer parte do nosso grupo no WhatsApp também. Tem o WhatsApp aqui na descrição da nossa página. Você que ainda não me conhece, eu sou a pastora Gesisbel Dreyer. Eu falo para você da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Nosso ministério se chama A Última Chamada, Igreja de Jesus Cristo, Unidades de Todas as Nações, A Última Chamada. E a gente encontra você amanhã aqui às 15 horas para uma próxima live, para mais uma palavra do céu. Amém? Um beijo, Deus te abençoe.